Olá! Durante a década de 80, o Brasil viveu um sério problema de hiperinflação, aumento generalizado do nível de preços. E após sucessivos planos mal-sucedidos, em 1994, o Brasil lança um amplo plano de programa de estabilização, o Plano Real. E nessa aula de hoje, iremos analisar o Plano Real e a estabilização da economia brasileira, destacando o processo pré-Plano Real e a grande necessidade de você estabilizar o nível de preços e a primeira fase do Plano Real, que a gente chama da grande âncora cambial, que conseguiu jogar os preços para níveis satisfatórios. Contudo, antes de destacarmos o sucesso do Plano Real na década de 90, eu gostaria de discutir com vocês, inicialmente, a contextualização da hiperinflação brasileira na década de 80 e bem no início da década de 90. Vamos ver o depoimento do professor Semi. A partir da década de 80, o Brasil vai estar vivendo uma situação extremamente complicada economicamente. O Brasil, que passou, como o mundo todo, que passou pelos 2 choques de petróleo, com a inflação mais ou menos controlada, mas perde o controle a partir de meados da década de 80, quando nós vamos ter uma inflação já ultrapassando os 3 dígitos. E o presidente Sarney, que assume em 1985, vê a necessidade, então, de implementar um choque na economia. E o Plano Cruzado foi exatamente esse, ou seja, choque na economia, que numa sociedade com a vocação e com a cultura inflacionária, com certeza não funciona. Nós podemos destacar pelo menos 3 fatores do Plano Cruzado. Nós vamos ter a troca da moeda, do cruzeiro para o cruzado, tirando de circulação uma moeda inflacionada e colocando uma moeda forte no lugar. Em segundo lugar, o congelamento de preços e salários, que gera um grande problema, principalmente com relação ao desabastecimento e ao ágio, que foram os 2 grandes problemas do Plano Cruzado naquele momento. O desabastecimento, principalmente de produtos de primeira necessidade. Em terceiro lugar, podemos destacar o gatilho salarial, que, segundo alguns, foi o grande erro do Plano Cruzado, porque criava já previamente uma inflação de 20%. Então, o choque na economia realmente não funcionou, medidas heterodoxas, que muitas vezes são confundidas com medidas populistas. Em meados da década de 90, o presidente Itamar Franco vê a necessidade também de elaborar um plano, mas desta vez sem choque e de médio prazo. O Plano Real, ele vem num momento de extrema necessidade e com medidas muito mais coerentes, principalmente quando ele cria a URV, que era uma moeda paralela, sugando praticamente toda a inflação para essa moeda, e quando essa inflação estava praticamente controlada, tira-se essa moeda paralela e implementa uma moeda nova, que foi o real. E o Plano Real, ele vai, talvez o primeiro, da década de 80 para frente, que acabou identificando as 2 vertentes do processo inflacionário no Brasil, tanto a inflação inercial quanto a inflação de demanda. E, na realidade, ele vai preparar, o Plano Real, na realidade, ele prepara a sociedade para receber essas medidas. Então, foram medidas paliativas, medidas sem choque econômico, e isso foi realmente de extrema importância naquele momento. E realmente, os últimos planos de estabilização, dos insucessos planos de estabilização, ocorreram no governo Collor, com o Plano Collor 1 e o Plano Collor 2. O Plano Collor, de uma maneira geral. Vamos destacá-los na parte em que a gente analisa a implementação do Plano Real. Cabe destacar alguns pontos da economia brasileira no início da década de 90, que naturalmente levaram à necessidade de implementação desse Plano Real. Quando Collor assume o poder em 1990, a inflação, em alguns meses, era realmente superior a 60%, ou seja, uma inflação de 60% mensal. É inadmissível, muito alto. Se somássemos as inflações mensais, o ano de 1990 praticamente deu um processo de inflação acumulada de mais de 1.600%. Então,
1990, processo hiperinflacionário, em uma inflação acima de 1.600, a economia brasileira ela precisava estabilizar esse nível de preços para que os agentes econômicos pudessem entender uma economia de mercado, isso é, uma economia orientada pelos mecanismos de preço, que num processo hiperinflacionário, cabe deixar bem claro, ele não conseguia funcionar esse mecanismo de preço, pois ninguém entendia as elevações sem sentidos e muitas vezes manipuladas pelo mercado desses preços. Nesse caso, cabe destacar as principais medidas do Plano Collor e também discutir um pouco do seu insucesso. E a primeira delas, a grande medida que, de certa forma, criou até um indigesto popular, tanto das camadas de classe média, classe rica, empresários, trabalhadores, né? Foi o congelamento da poupança, ou seja, dos depósitos. Então, essa primeira medida visava congelar em torno de 80% dos depósitos bancários do valor que superassem a 50 mil novos cruzeiros da época, que aproximadamente, para ter um referencial de valor, aproximadamente $1.300. Então, se você tivesse no depósito, ou seja, na conta bancária, um valor 3 vezes $1.300, por exemplo, o Cruzeiro Novo, você teria disponível apenas 20%, porque o restante, que excedesse esses $1.300, o restante, ou seja, 80% eram bloqueados. Então, nesse sentido, essa primeira medida do governo Collor, ele congelou a liquidez, ou seja, congelou o dinheiro disponível nas contas bancárias. A segunda grande medida do Plano Collor refere-se ao congelamento de preços e salários. Um choque, de certa forma, até heterodoxo, ou seja, controlador do estado da economia. É nesse sentido que a gente tem que entender esses choques. E impossibilitando, até mesmo proibindo, aumentos exagerados do nível de preço. Foi introduzido também uma nova moeda, o cruzeiro, substituindo o cruzado novo, a antiga moeda. Nesse sentido, procurou-se restabelecer um novo padrão de valor para a economia. O Plano Collor buscou também uma abertura comercial e um incentivo às importações. Esse incentivo era basicamente uma redução das tarifas de importação, que em média estavam em torno de 40% e, após 4 anos seguidos, essa tarifa caiu para 20%. E na questão das empresas públicas, o Plano Collor identifica uma necessidade de privatizá-las, ou seja, implementar um processo de privatizações. E esse processo ocorreu de uma maneira bem ampla, lançando um programa nacional de desestatização da economia. E na questão fiscal, o Plano Collor objetivava eliminar o déficit público de 8% do PIB para um superávit, aproximadamente 2% do PIB. As consequências disso foram rápida redução da liquidez,